TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Começa agora o programa Semeando Paz. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a montanha como um pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas, aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue enchendo a sua vida e a sua família de alegria e felicidade. Eu sou o pastor Gersino e este é o programa Semeando Paz. É uma alegria poder entrar mais uma vez na sua casa. Muito obrigado por nos permitir compartilhar com a sua família, com você, na tarde deste sábado, uma porção daquilo que Deus tem dado a nós. Nós estamos finalizando no mês de maio a nossa temática de família. Foram 3, esse é o 4º programa Semeando Paz, dedicados ao tema família. E nós temos uma grande alegria de encerrarmos essa temática do mês de maio, falando sobre o casamento bíblico, ou o casamento conforme a Bíblia, o casamento no modelo bíblico. Nós teremos 2 convidados, estamos já com os nossos convidados especiais, pastor Walter Pessoa, da Igreja Batista Betel, pastor Davi dos Reis Pereira, o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Semeando Paz, com quem nós conversaremos daqui a pouco sobre esse tema tão importante, tão bombardeado, que é o casamento neste século 21. Nós deixamos abertos os nossos canais de comunicação, dando a você liberdade de entrar em contato conosco. Para nós é uma alegria poder receber a sua mensagem de SMS. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 37 DDD 8803 8839. 37 8803 8839. Pode também mandar um e-mail. O e-mail é adsemeandopaz@hotmail.com. adsemeandopaz@hotmail.com. Sempre deixamos aberto a possibilidade também de você nos enviar uma carta. Talvez queira fazer uma pergunta, queira pedir um conselho. E não precisa ser necessariamente para o pastor Gersino que apresenta o programa. Pode ser para o pastor Davi, para o pastor Walter. Nós encaminharemos a ele, caso queira enviar a carta para o pastor Walter, nós encaminharemos a ele a carta. Pode ser para o pastor Davi ou para qualquer um dos pastores das 2 igrejas que estão representadas aqui nesta tarde. O endereçamento para o envio dessa carta é Programa Semeando Paz, Avenida Paraná 513, bairro Catalão. Programa Semeando Paz, Avenida Paraná 513, bairro Catalão. O CEP é o 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Você pode nos acompanhar também pela internet. Nós estamos na Rede Mundial de Computadores ao vivo. Estamos agora ao vivo e você pode nos acompanhar ao vivo. A exemplo de muitas pessoas que nos veem lá no Peru, pessoas que nos veem, igual o Hortinho, que está nos vendo lá em Teófilo Otoni. Algumas outras pessoas têm acompanhado o programa Semeando Paz. O endereço é www.tvcandidez.com. www.tvcandidez.com. Pode fazer contato conosco também pelas redes sociais, Twitter e Facebook. AD Semeando Paz, no Twitter e no Facebook. Este final de semana
nós teremos uma agenda abençoada. Então nós queremos notificar a todos que queiram estar conosco adorando a Deus para um final de semana de uma grande programação. Hoje nós teremos às 19h30 o culto de adoração a Deus pela UMADEDIV, que é a Mocidade da Assembleia de Deus de Divinópolis, na nossa sede Paraná 513, 19h30. Amanhã, às 8h30 da manhã, é a nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema de amanhã é um tema que nós discutimos no segundo programa do mês de maio, que é a educação de filhos. Amanhã uma aula especial e todos os pais, todos os educadores, né, são convidados. Às vezes a pessoa não tem filho, mas ajuda devido ao que acontece com as famílias hoje. Às vezes olha uma criança de uma irmã, de um irmão, é um tio que está olhando o seu sobrinho. Às vezes um professor, e queira saber o que a Bíblia diz sobre a responsabilidade da educação. Amanhã, às 8h30 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. E amanhã, às 19 horas, nós temos o culto da família, um culto maravilhoso, o culto mensal da família. 19 horas, e é também o culto da colheita, onde nós levamos algo para a assistência social da igreja. Todos são convidados. Entretanto, eu quero notificar algo sobre amanhã, que eu não falei, às 15 horas. 15 horas a igreja estará inaugurando o templo lá do bairro Belvedere. É um templo provisório, evidentemente, porque não é sede própria. Nós estamos saindo do antigo local de culto por escassez de espaço, para a glória de Deus, e estamos indo para um novo templo. Você pega aquela rua asfaltada do Belvedere, descendo ali para sair lá em cima, bem naquela baixada, ali está o templo, um templo com capacidade para 180 cadeiras aproximadamente. 15 horas, 3 horas da tarde, será a inauguração dessa nova casa de adoração a Deus no bairro Belvedere. Todos são convidados, todos são chamados. Na terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, 19h30. Quinta-feira, culto de libertação. Queremos orar pela sua família. Queremos orar por você. Pastor, eu tenho vício, eu gostaria de me libertar. Pastor, eu sou enfermo, eu quero uma oração. Ali você vai, recebe a oração. A igreja não cobra nada pelos seus ofícios. Nós teremos o maior prazer de interceder a Deus em favor de você e da sua família. E no sábado é a ceia do Senhor. E neste sábado, aliás, antes do sábado, no feriado, estou me esquecendo, no feriado, tem o encontro de mulheres. Vai ser um trabalho maravilhoso que será realizado na fazenda do irmão Afonso, em Marilândia. Então todas as mulheres estão chamadas para esse evento, Mulheres com Deus. Deverão se encontrar na sede no feriado agora, às 8 horas da manhã, tem um ônibus que vai conduzir as irmãs para esse evento. Vai ser um trabalho maravilhoso, terão ali 2 pessoas que estarão dando instruções, uma acerca de saúde física, outra acerca de saúde espiritual. Pastora Patrícia do Vale estará ministrando para as mulheres, a enfermeira Priscila estará falando sobre hipertensão. Então são temas muito interessantes e você que é mulher não pode ficar fora. Nesse feriado, esteja na porta da igreja, lá no templo, às 8 horas da manhã, que vai sair um ônibus conduzindo as irmãs para esse local. No sábado, a ceia do Senhor, nós teremos um convidado especial, pastor Elianai Cabral, comentarista das revistas, da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, um grande homem de Deus, respeitadíssimo no Brasil todo e fora dele, grande conhecedor, mestre em teologia. Ele estará participando do culto neste próximo sábado. Então, sábado, o grande culto da ceia do Senhor, e nós gostaríamos muito de ter toda a membresia da igreja, das congregações que estão espalhadas pela cidade, sábado, 19 horas, culto impreterivelmente às 19 horas, nós deixaremos um largo espaço para a ministração da palavra, porque nós queremos aproveitar para nos alimentarmos bem da palavra. Então, queremos todas as congregações reunidas conosco no próximo sábado, 19 horas. Paraná 513, bairro Catalão, centro-bairro, 4 quadras aproximadamente após a travessia de nível ali da rede da ferrovia. Atravessou ali mais ou menos 4 quadras do lado esquerdo, está o templo da Assembleia de Deus, semeando paz. Nós iremos para
um lindo clipe e voltamos em seguida para entrar no tema que nós propusemos para este sábado. Fique conosco. Esperei por você a vida inteira. E quando você chegou no meu coração, eu soube que era um presente de Deus. Todo coração deseja reencontrar um outro coração e se apaixonar. Sempre existe alguém à espera de outro alguém, um sonho de amor na vida quem não tem. E só é feliz quem conseguir achar no mundo do seu par sua metade. Hoje eu sei porque te amo, sim. Eu sinto que você nasceu pra mim. Toda vez que eu olho pra você, e vejo brilhar nos olhos seus toda a ternura deste amor, eu agradeço a Deus. Que a fim de me fazer feliz faz com que você esteja aqui. Você é bem mais do que sonhei, o amor que sempre quis.
aqui é o seu lugar. Sinta o carinho que temos pra te dar. Todo dia a gente espera por você. Um cuidado especial para a família é o que temos para oferecer. Droga Rede é mais que medicamento. Droga Rede, com você em todos os momentos. Essa qualidade de impressão você vê no Gazeta do Oeste. Essa você vê no outro. Essa no Gazeta do Oeste. Essa no outro. Essa no Gazeta. Essa vê no outro. Não tem graça. Leitor merece qualidade em notícia impressa. Gazeta do Oeste. Trabalhando dia e noite a melhor impressão. Venha conhecer a Compuway Formação Profissional, os melhores preços da cidade. Ensino individualizado, horários flexíveis. Não espere para começar as suas aulas. Todos os cursos com início imediato. Compuway, aqui você aprende mesmo. Unidade Divinópolis, Avenida 21 de Abril 678, Centro, 3214-8865. Nas terras do Oeste, Princesa Altaneira, cidade oficina de filhos leais, resto Divinópolis, bem brasileira, parcela fecunda de Minas Gerais. Feita ao trabalho, a conquista do pão, e tapeceria, quem só gleba virente, ele vem murmúrio, que é quase oração. Eu quero mandar um grande abraço lá pro pai da Mariana, sogro do irmão Gleison. Eu me encontrei com ele ontem, o senhor me perdoa, mas esqueci o nome do senhor. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado por estar nos acompanhando, por estar nos vendo. Deus continue abençoando a sua família. Um abraço também lá para a irmã Silvia, para a Ruth, para toda a família. Irmã Silvia, Deus continue abençoando a senhora e confiamos, essa fase vai passar, em nome de Jesus. Todas as famílias que nos acompanham sempre, Deus abençoe. É um prazer saber que tem gente nos acompanhando. Às vezes não se manifesta por SMS, às vezes não manda mensagem, mas nós sabemos que tem um grande número de famílias nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Nós nos propusemos para este sábado, como eu disse no início, nós falarmos sobre o casamento conforme mostra a Bíblia Sagrada, que nós chamamos de o casamento bíblico. Deixa eu só esclarecer algumas coisinhas antes da gente entrar no tema. Uma das coisas que a igreja trabalha sempre é a vida dos seus membros, para que esses membros, no temor de Deus, evitem qualquer tipo de preconceito. A igreja ensina, porque a igreja entende que o preconceito é um pecado. O preconceito é uma forma de pecado. Então a Bíblia Sagrada nos ensina a fazer isso. Então nunca abordamos tema nenhum de forma preconceituosa, porque nós sabemos que Deus é amor acima de qualquer coisa, né? Ele deixa a sua palavra, cabe a nós obedecer a sua palavra, e eu não tenho direito de julgar
uma pessoa. Eu tenho o dever de instruir a pessoa conforme a palavra de Deus. Eu tenho o dever. E exercendo esse dever constitucional de me expressar de acordo com uma formação que eu tenho, que é a formação bíblica, né, eu estarei apenas tratando com amor as questões que nós abordamos de maneira cotidiana. Então, o casamento, a igreja cristã, ela aborda de acordo com a Bíblia, assim como todos os assuntos. A igreja tem um parâmetro. O parâmetro é, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Ah, mas a sociedade diz isso. Não, a igreja é pautada pela Bíblia. Nós procuramos, né? Não é que nós sejamos tão perfeitos a ponto de cumprir tudo. Quem dera, quem dera. Mas nós procuramos pautar as nossas decisões, as nossas interpretações da vida de acordo com a Bíblia Sagrada. Para tratar do assunto, eu gostaria de apresentar pastor Walter Pessoa, casado com a irmã Raquel, pai do Lucas. Ele é pastor da Igreja Batista Betel, que está aqui na Avenida Divino Espírito Santo, número 100, na esquina com a Avenida Antônio Olimpo de Moraes. É uma das igrejas mais antigas, as igrejas evangélicas mais antigas de Divinópolis. Então, o pastor Walter, ele é o pastor dessa igreja, uma igreja que nós temos um grande respeito, um grande carinho por ela, né, evidentemente através dos seus membros. Pastor Walter foi nomeado recentemente juiz de paz suplente para Santo Antônio dos Campos, que nós conhecemos como Ermida. Pastor Walter, muito obrigado por atender o nosso convite, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui no programa Semeando Paz, poder participar, trazendo assim uma colaboração com o objetivo de alcançar as famílias. Amém. Pastor Davi dos Reis Pereira, casado com a irmã Miriam, pai da Luciene, da Luziamara, da Lucimar, da Lucivânia, da Alessandra e avô da Cecília. Avô da Cecília. E sogro... Sogro do Itamar, não pode esquecer não, né, Itamar? Sogro do Itamar, né? Uma família que nós conhecemos há muitos anos, extremamente respeitada no nosso meio, a Assembleia de Deus, cristão há mais de 50 anos, e ele é o pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Semeando Paz, que esse programa existe por causa da caneta do pastor Davi, né? Eu só estou aqui por causa da caneta do pastor Davi. Pessoa extremamente humilde e amigo nosso, além de nosso pastor, nosso amigo. Pastor Davi, uma alegria ter o senhor aqui. Muito obrigado, pastor Gersino. É um prazer estar aqui nesta tarde. Eu quero, nesse momento, cumprimentar a todos os nossos telespectadores, desejar a todos uma boa tarde, debaixo da proteção e a bênção de Deus. Amém. Nós vamos começar. Eu procurei, pastores Walter e Davi, algumas coisas sobre a questão do casamento, e eu achei muito interessante que eu achei alguns provérbios sobre o casamento. E antes da gente entrar nas perguntas, como introdução, eu pontuei aqui alguns provérbios que eu achei, alguns são engraçados, né? Eles objetivam, na verdade, mais tratar com uma certa leveza o tema casamento. Aí tem um que, anônimo, o autor não se identificou, ele disse o seguinte: o casamento é um romance, no qual o herói morre no primeiro capítulo. O segundo provérbio disse o seguinte: um bom marido devia ser surdo e uma boa esposa devia ser cega. Não deixa de ter razão. E agora, a autoria de Ambrose Bierce, casamento, ele diz, comunidade composta de um chefe, uma patroa e 2 escravos, totalizando 2 pessoas. Heine disse o seguinte: matrimônio, mar alto, para o qual ainda não foi inventada qualquer bússola. Esses são alguns provérbios. Se a gente procurar, especialmente na internet, que ela tem uma vasta coleção desse tipo de coisa, a gente acharia muito mais. E aí, eu procurei algo que se assemelhasse na Bíblia Sagrada. Aí eu achei, Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, ele disse o seguinte, o escritor diz, o casamento, na NVI, versão NVI, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqui a gente já percebe a diferença de abordagem do tema.
nós vamos entender, conforme eu disse, que é a nossa proposta. Nós queremos deixar claro para quem nos acompanha o que é que a Bíblia diz. Pastor, mas não me interessa o que é que a Bíblia diz. Deveria te interessar. Deveria. Porque isso aqui é a palavra de Deus. E nós seremos julgados por essa palavra. Né? No dia, e haverá um julgamento, evidentemente, a pessoa querendo ou não, acreditando ou não, haverá. Um dia nós seremos chamados, e não adianta eu dizer, a minha sociedade no século XXI acreditava assim, eu também acreditei. Querido, dançou, porque a questão é bíblica. Vamos para a primeira pergunta. Eu gostaria de deixar à vontade, como não precisa ser necessariamente essa resposta é para o pastor Walter, essa é para o pastor Davi, os dois podem trabalhar juntos a resposta. Nós vemos, o texto que eu li, no livro dos Salmos, diz, já que os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Existem alguns modelos de representações sociais ao longo da história, que eles sofreram abalos e alguns sumiram e foram substituídos por outros modelos. E parece que não causou tanto transtorno. O que é que faz com que o casamento seja uma instituição tão especial e que deve ser cuidada como a Bíblia disse aqui na Carta aos Hebreus? Pode ir, pastor Walter. Na minha maneira de pensar, o casamento é uma instituição criada por Deus e passa a ser algo muito especial por causa da bênção de Deus na família. A presença de Deus faz diferença no casamento. Então todos os membros da família precisam ter o temor do Senhor no seu coração. Por isso que eu acho muito importante o casamento. Pastor Davi. Eu quero concordar plenamente com a palavra do pastor Walter, quando ele disse que o casamento é uma instituição divina. De fato é. E sendo assim, não tem como os materialistas impor uma visão que eles têm. Deus não faria nada para que viesse contrariar ele próprio, né? Entendeu? E então nós entendemos perfeitamente que é uma instituição divina e que qualquer visão contra os princípios divinos, elas não surtem efeito. Então o casamento é uma instituição divina que deve ser respeitada, como disseram o pastor Gessino, quando ele menciona no versículo 4 da Carta aos Hebreus, né? Digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que está faltando é as pessoas entender que precisam honrar o que Deus instituiu. Eu estava pensando aqui, pastor, enquanto o senhor estava falando, às vezes a gente vê algumas obras, vamos pensar na questão de arte. Você olha um quadro, às vezes, e vê traços que parecem serem traços tão simplórios, e aquela obra de arte valer milhões. E aí alguém pergunta assim, o que torna isso aqui uma coisa tão cara? O autor dela. Realmente. O cara que fez isso aqui. Então eu acho que isso vem confirmar, não é? Porque se fosse eu o autor do casamento, ele poderia talvez ser banalizado, mas o autor não sou eu, o autor é Deus. O que torna ele, então, eu acho que mais importante seria, não é? Para Deus, o que é o casamento? Na minha maneira de pensar, Deus, quando criou o homem e criou a mulher, o desejo do coração de Deus era a união do casal. Então, essa união promove a comunhão, promove a harmonia, promove a paz e promove a bênção de Deus. Então, para Deus, o casamento é a união de duas pessoas e, através dessa união, irá gerar filhos e filhas, porque os filhos são herança do Senhor, tornando assim a família uma família abençoada. Maravilha. Pastor Davi, quer complementar? Realmente, é a união de um homem e uma mulher que se une através dos processos legais dentro da lei. E eu entendo que a única coisa, a única configuração para Deus, né, que configura a família é o casamento. É interessante, né? Porque às vezes a gente vê, houve uma época que morava numa mesma localidade, formava um verdadeiro clã, que naquela região ali estava o avô,
o filho, os netos, ficavam tudo por ali. Aí a modernidade, posteriormente a pós-modernidade, fez com que a coisa espalhasse. E hoje a gente vê tanta dificuldade, talvez, na educação, exatamente por causa disso, né? Porque não existe essa coisa compacta, né? Que é o que Deus quer. Não quer dizer que Deus quer que eu esteja morando com os meus pais, não quer dizer. Mas Deus quer que a gente esteja uma família, de fato, compacta. Que bom seria se eu não tivesse necessidade de contratar alguém para educar o meu filho, que eu mesmo tivesse aptidão, capacidade para educar, né? Ok. Hoje, a gente liga a televisão ou entra na internet, a gente vê algumas configurações de família. Essas configurações, a princípio, elas causam na sociedade uma certa repulsa. Mas parte da mídia vende tanto aquilo ali, fala tão bem daquilo ali, que acaba tentando colocar pela garganta das pessoas aquilo. E aí, de repente, aquilo que causava repulsa começa a ser tratado com normalidade. Nós corremos o risco, pastores, de talvez pensar assim, bem, a sociedade já está aceitando. Bem, se a sociedade já está aceitando, eu não preciso pensar mais naquilo que a Bíblia diz. A sociedade já está nessa nova configuração, já invalidando automaticamente aquilo que Deus deixou. A sociedade, os costumes, essa cultura, é capaz de invalidar algo que Deus criou como casamento? De maneira alguma. Aquilo que Deus criou vai perdurar por toda a eternidade. Quer queira, quer não, a sociedade tem que entender que os planos de Deus são realizados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, um casamento, conforme está na palavra de Deus, conforme Deus criou, é para o bem-estar mental, emocional, físico e espiritual do homem e da mulher, se tornando ambos uma só carne. Então, não vai mudar o que a sociedade pensa, não vai mudar os planos que Deus preparou para a família. Ok. Pastor Davi. Não tem nada, pastores, que invalida os modelos de Deus. Nada, absolutamente nada. O que resta é as pessoas entenderem isso, né? E às vezes não insistir na prática da desobediência, o pecado. Eu me lembro de um versículo citado por Jesus, que o evangelista Mateus narrou, no capítulo 24, versículo 35, ele disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, acabou. Porque causa uma falsa impressão, não sei se os senhores concordam comigo, o seguinte, bem, Deus não destruiu, como ele fez Sodoma e Gomorra, como ele fez na época de Noé, então quer dizer que ele aceitou. Quer dizer, Deus não aceita. Haverá uma época em que todos serão cobrados por isso, não é? Eu vejo Salomão dizer, um versículo que eu gosto muito, ele diz assim, Deus fez o homem perfeito, mas o homem, numa versão bíblica, diz, o homem inventou invenções. É meio redundante, mas o texto lá diz, inventou. Quer dizer, o homem criou uma série de coisas. Mas o homem, no meu entendimento, ele será cobrado por aquilo que ele está, na verdade, é um engodo para a sociedade, né? Então está normal, e esse normal será cobrado depois, não será? Sim. Interessante a gente pensar nisso. Quando a gente fala nisso, pastores, a Bíblia, eu tenho a Bíblia como sendo uma coleção de fatos que foram ao longo da história inspirados, evidentemente, nas suas intenções, inspirados, mas que, especialmente quando você olha os livros históricos, né? Quando você vê a narrativa bíblica de famílias, porque a Bíblia é um livro das famílias, que começa lá no Gênesis, na região lá da Palestina, que hoje a gente chamaria a região lá de Israel, de Canaã, né? De Canaã, que seria a região de Canaã originalmente, né? Que hoje estaria ali na região do Iraque, que estaria naquela região, o berço da civilização foi ali.
Então, você vê a narrativa sobre a história de famílias. E depois, com a expansão, com o Império Romano, aí você vê aquilo, conta a história de famílias de outros continentes. Tem pessoas que às vezes pensam o seguinte, bem, a Bíblia está mostrando aquilo que deu certo. Será que ela mostra o que deu errado? Nós estamos falando do modelo bíblico de casamento. Alguma vez a Bíblia mostrou casamento que deu errado? Ou ela só mostra casamento que deu certinho, as 1000 maravilhas? Não, a Bíblia é um livro muito realista. É um livro atual, é o livro mais moderno do mundo. Então ela mostra tanto aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Para que o homem entenda, compreenda que o homem é falho. O homem tem seus defeitos, as suas imperfeições. Deus é perfeito. Deus criou o homem para fazer o bem e para fazer aquilo que é correto. Porém, o pecado afastou o homem da presença de Deus. Então, a Bíblia mostra o homem e a mulher, mostra um casamento que deu certo e um casamento também que deu errado, mostrando que o homem tem as suas imperfeições, as suas falhas. Então, a Bíblia é um livro realista, não é um livro utópico, irreal, ilusório, mas é um livro realista. Maravilha. Pastor Davi. Deus não tem interesse em omitir as coisas erradas dos homens do passado, né? Se ele procedesse assim, ele estaria sendo um Deus injusto. Mas ele faz questão de mostrar os erros de todos os homens que erraram no passado. E quando fala a questão do casamento, nós entendemos perfeitamente os erros de Salomão e tantos outros, né? Na questão do casamento. Inclusive do pai dele, Davi. O pai dele também, exatamente, e tantos outros, né? Quer dizer, essas imperfeições que a Bíblia mostra servem de lição para nós não cometermos os mesmos erros. E é interessante a gente ver, porque você pensa o seguinte, um engenheiro, ele faz o projeto e o seu projeto é perfeito, mas ele entrega o projeto na mão do dono da obra. Se o dono da obra resolve pegar só material de segunda, ele acaba ficando responsável, não é, pela longevidade da obra, que pode durar 1 ano ou poderia durar 50 anos, depende do material. E o casamento não é outra coisa, senão nós entrarmos cada um com o nosso material, né? Com a nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso temperamento, né? Muito bem. Se Deus criou a instituição casamento, por que tantos casamentos estão dando errado? O índice de divórcio, a gente falou no programa, no segundo programa da série, aliás, no primeiro programa, nós falamos que, comparando 2011 com 2010, houve um aumento de 45,6% de divórcios. Por que tantos casamentos dão errado se Deus foi o criador dele? Eu penso dessa maneira, por causa da desobediência do homem. Deus, ele planejou, ele organizou tudo de maneira correta. Agora o homem, a Bíblia diz, o que é que faz separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados? Então, por causa da desobediência, muitos casamentos têm dado errado, porque Deus, ele tem a orientação certa na sua palavra. A Bíblia tem a resposta para todos os nossos questionamentos. A Bíblia fala sobre namoro, noivado, casamento, sexo, sobre família, como criar filhos. A Bíblia tem a resposta para todas as ansiedades do coração do homem. Então, tem dado errado por causa do próprio homem, por causa do orgulho, da soberba, que é o orgulho excessivo. O homem se acha dono de si mesmo, ele se acha autossuficiente, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Deus, ele orienta a cada um de nós em tudo, através da sua palavra. Então, tem dado errado muitas vezes o casamento por causa do pecado, por causa do próprio homem. Eu penso dessa maneira. Ok, pastor Davi, quer completar? Pastores, o casamento, ele é um projeto de Deus. E sendo ele o autor do projeto, ele quer fazer parte desse projeto sempre. E o que eu observo é que, a maioria das vezes, as pessoas, os casais, eles excluem, né, a presença do autor do projeto na vida a dois, no casamento. Então é por isso que dá errado. A exemplo, nós podemos ver quando
quando Deus colocou lá no Jardim do Éden o casal, ele visitava todos os dias. O que nós entendemos com isso? Qual é a dedução? É que ele quer fazer parte, quer acompanhar. Projetou, colocou lá, mas quer estar todos os dias fazendo parte. E quando o homem exclui, o ser humano exclui a presença dele aí. O casamento, no caso, ele seria a 3, né? Exatamente. O casal mais Exatamente. Deus. Tá. O que então que Deus deseja para o casamento? A felicidade de toda a família, do esposo, da esposa e dos filhos. Deus planejou isso. Por isso que o Salmo 128, o salmista diz: bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, o que Deus mais deseja é a felicidade de toda a família. Ele planejou isso no seu coração. Maravilha. Pastor Davi. Concordo plenamente. Quer a felicidade das pessoas, dos casais, né? Para que tenha uma sociedade sadia. Então, as famílias têm que ser sadias. E para ser sadia, é a presença de Deus. Né? É interessante a gente ver, como disse o pastor Walter, a Bíblia trata de todos os assuntos relacionados ao ser humano. Tudo que o ser humano tem que pensar, tem que experienciar, tem que vivenciar durante sua vida, se ele procurar na Bíblia, vai ter isso. E às vezes tem casais que se separam sem nunca ter buscado de Deus uma orientação. Às vezes casais têm como a separação a primeira opção. A primeira opção não é a primeira opção. Não é? Então tem que buscar saber qual é a vontade de Deus. Deus quer isso que eles falaram. Deus quer felicidade para você. Deus não quer que você tenha um casamento de brigas, apenas brigas, desentendimento, porque são duas pessoas com temperamentos diferentes. Vai ter, né? Não tem jeito. Deus, através da Bíblia, definiu papéis dentro do casamento. A gente vê hoje correndo o risco de o homem ficar em casa, a mulher ir para o trabalho, às vezes uma inversão, uma série de coisas. Deus estabeleceu esses papéis? Sim, a Bíblia é muito clara, né? Deus colocou o homem como sacerdote do lar, como líder, como cabeça, como aquele que tem a orientação dada por Deus para toda a família. E a mulher como ajudadora, como auxiliadora, vivendo todos os momentos ao lado do seu esposo. Eu sempre, quando realizo um casamento, eu uso essa frase, porque existe uma frase muito errada, pronunciada pela sociedade, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu sempre digo, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Então a mulher sempre está ao lado, ajudando, encorajando, orando, abençoando o esposo, dando exemplo para os filhos. Então é muito importante o homem entender que ele é o líder, que ele é o sacerdote, que ele é o responsável. Ele é quem deve tomar as decisões dentro da orientação dada por Deus, mas para isso tem que existir diálogo, comunicação entre ele e a esposa. Os dois têm que estar em comum acordo na presença de Deus. E a mulher sendo aquela auxiliadora, aquela ajudadora, aquela mulher abençoada, que está pronta a fazer o melhor para a família. Então é muito importante. Então o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os filhos também têm também o seu papel de honrar, respeitar, obedecer o pai e a mãe, andar de acordo com a palavra de Deus. Pastor Davi. A Bíblia ela tem uma infinidade de conselhos para as famílias, enfim, para todas as pessoas, né? Dentre elas eu vejo um conselho de Paulo aconselhando os pais, os esposos, as esposas e também os filhos. Então erra quem quer, né? Erra quem quer. Aí, pastor, até engatilhando já com essa resposta, a pessoa pode dizer assim, quer saber de uma coisa? Não me interessa o que a Bíblia diz. Se a pessoa tem a opção, cidadão livre, Deus deu essa liberdade, né? A pessoa tem a opção de desconsiderar isso tudo, ó. Isso aí para mim é conversa. O que pode ocorrer quando a pessoa desconsidera a orientação bíblica para o seu casamento? Acontecerá o prejuízo para ela mesma, porque aquilo que Deus planejou, Ele planejou de maneira muito certinha, muito correta. Deus tem o melhor para a família. Quando a pessoa desconsidera aquilo que Deus deixou na sua palavra, ele vai arcar com as consequências, seus próprios erros. Depois ele não vai poder culpar mais a ninguém, porque a culpa está nele mesmo. Então é muito importante o homem saber considerar
valorizar os preceitos de Deus, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor para a sua própria vida, para a sua própria felicidade. Pastor Davi. Eu sempre digo que as pessoas, elas não precisam ser tão inteligentes para pensar nisso. Qualquer coisa que fere os princípios divinos, tem que saber que... É a lei da semeadura, né, lei da pastor Davi? semeadura, então... Nós estamos indo para o final. Restam mais 2 perguntas. Vamos. O casamento orientado de acordo com a Bíblia, ele é uma garantia que nunca o casal irá se desentender? De maneira alguma. São 2 pessoas diferentes, foram criadas de maneira diferente, recebendo uma educação completamente diferente, então, com personalidades diferentes também. Então, é importante que sempre o casal entenda, compreenda que a dependência de Deus, a oração e o diálogo, a comunicação, é de fundamental importância para que haja paz, para que haja harmonia. Agora, sempre haverá desentendimento. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então, a gente passa por momentos difíceis, por momentos de lutas, problemas, dificuldades no casamento, mas eu sempre digo isso lá na Igreja Batista Betel: por maiores que sejam os nossos problemas, Deus é maior do que os nossos problemas, porque para Deus nada é impossível. Então Deus tem a solução, Ele tem a resposta. Então desentendimento sempre vai haver, porque são pensamentos diferentes, personalidades diferentes, pessoas diferentes, foram criadas numa família, cada um na sua própria família, em lugares diferentes. Aí Deus uniu. E isso é que traz o equilíbrio, porque, por exemplo, minha esposa é bem calma, eu sou agitado. Minha esposa pensa sempre com muita tranquilidade, eu penso mais rápido. E Deus nos uniu e deu certo o casamento. Graças a Deus por isso. Pastor Davi. Não tem como não existir algumas diferenças, né? Porque são 2 pessoas imperfeitas. A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus ela é perfeita, mas as pessoas não são. Agora a última, em rápidas palavras. A Bíblia reprova o divórcio ou a pessoa pode casar e descasar a seu bel prazer? Não, a Bíblia ela não aprova o divórcio. A Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ambos se tornam uma só carne. Agora, segundo a Bíblia, por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado da infidelidade conjugal, aí o homem, ele tem liberdade para optar para o divórcio nesse sentido. Não que Deus queira que isso aconteça. Deus quer a união do casal. Deus quer que o casal esteja na sua presença, em obediência, na dependência do Senhor. Agora, o divórcio é como uma tragédia. Eu vejo como uma tragédia na vida de um casal. Porque quando o casal se divorcia, sofre os filhos, sofre toda a família fica como que desestruturada. Então, é muito importante a união. E Deus, Ele promove a união do casal na sua palavra. Ele quer que o casal esteja um vivendo para o outro e os 2 vivendo para Deus. Amém. Pastor Davi. Concordo plenamente com as palavras do pastor Walter. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria, antes de agradecer aos 2, de meditar um pouco sobre o que nós lemos aqui na Palavra de Deus no início. Eu disse que eu li o Salmo de número 11. E o que eu vou falar algumas coisas aqui que elas já falaram, eu quero apenas que você grave, porque eu estou falando de forma diferente. Mas que você reforce isso aí. Para que existe o casamento? Primeiro, para servir como fundamento de uma família, para solidificar a questão de família. Segundo, para trazer estabilidade para filhos que estão em formação. Os filhos que estão sendo formados na sua personalidade, no seu desenvolvimento psíquico, no seu desenvolvimento físico, ele precisa estar nesse contexto de um casamento para que esse desenvolvimento seja saudável. Terceiro, para dar segurança afetiva a 2 pessoas em processo de envelhecimento. 2 pessoas, elas crescem, namoram-se e depois elas se casam. E há um momento que chama-se a síndrome ou trauma do ninho vazio, quando os filhos se vão, cresceram, e ali restam 2 pessoas. Ali está o tronco da árvore que gerou aqueles frutos que se foram.
Um precisa dar uma sustentação afetiva para o outro. E isso ocorre através do casamento. Quarto, para trazer estabilidade social. A sociedade precisa de instituições como o casamento para que ela tenha essa estabilidade. E isso foi uma interdependência que o próprio Deus criou. A estabilidade ela fica instável quando as famílias estão instáveis. Quinto, para dar suporte, para servir de suporte às autoridades. As autoridades podem promover uma repressão, as autoridades podem promover, às vezes, o recolhimento de uma pessoa, separar essa pessoa do convívio social para tentar disciplinar. Mas a sociedade vai depender de um casamento, de uma família que promova esse trabalho para a recuperação daquela pessoa que se desviou dos princípios sociais. O casamento vai servir para isso. Sexto, para cumprir o projeto de Deus. Deus estabeleceu isso como projeto, porque Deus é Deus de família. Ele é tanto de família que quando o seu filho nasceu, ele preparou uma família para receber o seu filho. Uma família que era composta de um homem, de uma mulher e de outros filhos que vieram posteriores ao nascimento de Jesus. José e Maria. Não é? José e Maria, eles seriam a família que estaria recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, e posteriormente outros nasceram meio-irmãos de Jesus, porque Jesus, ele na concepção divina, Jesus ele tinha mãe, como ser humano, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Como Deus, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Mas ali estava no seio de uma família. Ele tendo seus irmãos. E a Bíblia fala disso tudo. Eu não estou inventando, não é coisa da minha igreja, nem da Igreja Batista aqui, que o pastor Walter dirige. Isso é coisa da Bíblia Sagrada. Não é? E aí eu li no Salmo 11, primeiro o salmista diz, no Senhor me refugio. Pastor, está um drama, a minha família está se esfacelando. Refugie no Senhor. Quando eu digo refugie no Senhor, quer dizer, refugie-se na palavra do Senhor. Procura uma igreja que ela faça questão de ensinar a Bíblia Sagrada. Tem um monte de igreja. Você vai, pastor, qual que é a igreja certa? Não existe isso. Existe aquela igreja que tem a preocupação de cumprir a palavra de Deus. Se a igreja tem a preocupação de cumprir, não é anular um versículo e aproveitar uns 3, não. É a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Essa igreja é boa, porque não tem heresia, ela cumpre a Bíblia Sagrada, não inventa nada. Cumpre a Bíblia Sagrada. Essa é a igreja para você levar a sua família. Aí o salmista diz, olha, eu me refugio no Senhor, eu confio no Senhor. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão atentos, as suas pálpebras sondam. Deus conhece o que está acontecendo no seio da sua família. Deus conhece o que está acontecendo no seu casamento. Você nunca se aconselhou com um conselheiro matrimonial, talvez você nunca tenha se confessado a um sacerdote, mas eu quero te dizer que Deus conhece o que você está passando. Se você está passando por dificuldade matrimonial, se você está passando por dificuldade da educação dos seus filhos, Deus conhece. Pastor, e daí? Se Deus conhece? Se Deus conhece, você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, tem misericórdia. Salva a minha família. Salva o meu casamento. Eu tive um monte de sonhos, Deus. E esses sonhos estão virando água. Chega para Deus e fala isso. Pastor, mas eu não preciso subir nenhuma escada assim, eu não preciso ir para... Não, você não precisa disso. Você precisa confiar, porque Deus, ele tem um relacionamento pessoal com o ser humano. Ele não nos deixou aqui e partiu para uma terra distante, não. Deus ouve você. Deus quer abençoar você. Mas você precisa aproximar-se de Deus, sabendo, o meu Deus existe e Ele está vivo. E como Ele está vivo, Ele enxerga, Ele escuta, Ele fala e Ele ama. Se você entender isso, você vai chegar com confiança no Senhor. E Deus vai abençoar o seu casamento. E Deus vai abençoar a sua vida. E é isso que eu desejo. É isso que as igrejas desejam. É que a sua família seja uma família sólida, abençoada, protegida, debaixo das mãos do Senhor. Não adianta eu ter uma Bíblia aberta na estante da minha sala. Não adianta. Pode estar no Salmo 91 ou pode estar no Salmo 23. Não adianta. A Bíblia é a palavra viva de Deus e eu tenho que me alimentar dela. É isso que eu tenho que fazer. Ela aberta, ela funcionaria como um amuleto
mas ela é viva e ela quer, e Deus quer que nós nos alimentemos dela para que ela produza algo, alguma mudança na nossa vida. Reúna-se com a sua família e fala, vamos temer a Deus, vamos à igreja, vamos buscar Deus, vamos interceder e Deus vai abençoar a sua família. Mas eu quero orar por você agora. Se você crê, feche os seus olhos e fala, Deus, o que esse pastor falou, se é verdade, Deus, atende o clamor do meu coração. Se você disser isso com fé, eu te garanto que Deus vai fazer algo de diferente na sua vida. Feche seus olhos, Deus eterno. Algumas famílias nos acompanharam nesta tarde, Deus, e nós não queremos outra coisa senão levar a tua verdade, a tua palavra ao seio das famílias de Divinópolis. Eu não sei como estão os casamentos, eu não sei como estão, ó Deus, as famílias que nos acompanharam, mas o Senhor sabe, porque a tua palavra garante isso. Mas eu intercedo, eu peço a tua bênção em favor dessas famílias que nos acompanharam. Estabeleça em cada lar o teu reino, o teu governo, a tua autoridade. Desperte as famílias para buscar o Senhor. Desperte as famílias para clamar ao Senhor, ó Pai. E atenda, Deus, tem misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero agradecer muito, pastor Davi, muito obrigado. Pastor Walter, muito obrigado. Antes que o pastor pastor Davi, aliás, pode fazer os agradecimentos do senhor, aí eu vou passar para o pastor Walter agradecer e dar os dias de culto, pastor Davi. Pastor Walter, foi um prazer muito grande estar com você, participar do programa. Viu? Muito bom, muito obrigado. Pastor Walter, os dias de culto, agradecendo, e os dias de culto da igreja. Eu quero agradecer ao convite do programa Semeando Paz. Nós temos cultos na terça, quinta, sábado e domingo. Na terça, quinta e sábado vai ser no templo mesmo, ali na rua Avenida Divino Espírito Santo, número 100. E esse domingo ainda vai ser na Avenida Divino Espírito Santo. No outro domingo à noite, nós estaremos na Avenida Paraná, junto ao posto Ipiranga, no salão de festa. Então, descendo ali a Avenida Paraná, do lado esquerdo tem um posto Ipiranga, ao lado tem um salão de festa. Nós estaremos nos reunindo ali, porque nós estamos em um processo de reforma do templo. E peço a oração de todos para que Deus continue nos abençoando e que possamos logo ter o templo reformado para podermos adorar o nosso Deus. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Walter, prazer ter o senhor aqui. Um grande abraço para cada irmão da Igreja Batista Betel, uma igreja abençoadíssima. E se você pode, tem a oportunidade ou quer criar uma oportunidade, visita a igreja que está aqui, para quem está no centro, indo no sentido bairro Santa Clara, atrás do Mercado Municipal, Avenida Divino Espírito Santo, esquina com Antônio Olímpio de Moraes. Aos membros da Assembleia de Deus, a todos que estão na região, Catalão, São José, Planalto, hoje culto da Umadedive, amanhã, de manhã e à noite, reuniões abençoadíssimas, amanhã 19 horas, amanhã eu estarei lá no Jardinópolis, no culto da família, lá com o presbítero Aguinaldo, nós estaremos ali cooperando, falando a palavra do Senhor. Avenida Paraná, 513, terça-feira, grande culto de ensino da palavra de Deus. Deus te abençoe e no próximo sábado nós estaremos reprisando o programa com o pastor Salomão Barzola e a psicólogo Salomão Barzola e a pedagoga Keila Fernandes. Em razão da programação da TV Candidez, atendendo às festividades de aniversário da cidade e da exposição, o programa tem que ser reprisado. Então, sábado, programa Semeando Paz com o pastor Salomão Barzola, psicólogo Salomão Barzola, pedagoga Keila Fernandes, falando sobre educação de filhos. Estaremos reprisando no sábado. Deus abençoe, muito obrigado a cada família, obrigado Maida, obrigado evangelista Jair Vasconcelos, pastora Diel não pôde vir em razão dos trabalhos da Umadedive, mas nós estaremos aqui daqui a 15 dias. Deus te abençoe, fique na paz, tenha um lindo final de semana, em nome de Jesus e até o próximo.